Vocês que estão em casa, acompanhem agora que temos uma entrevista muito importante para falar sobre o acordo de delação premiada firmado pela Polícia Federal com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Nós vamos conversar com o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico dos Santos. O subprocurador Carlos Frederico é o responsável pelas investigações dentro da PGR dos atos de 8 de janeiro. Neste contexto, o subprocurador teve acesso a toda a delação de Mauro Cid dentro dessa investigação. Subprocurador, muito bem-vindo ao 360. O senhor deu algumas declarações à revista Veja e também ao jornal O Globo. Eu sei que os termos da delação de Mauro Cid são sigilosos, mas o senhor questionou a delação dizendo que é uma delação fraca. E eu queria entender o porquê. Boa tarde, Raquel. Boa tarde aos telespectadores do 360. Raquel, veja bem, o que é que vem acontecendo? Há um vazamento seletivo, tá, com relação a essa delação do Mauro Cid. Então, esse vazamento seletivo vem demonstrando o quê? Que essa delação está ganhando uma forma superlativa que não é verdade. Que não é verdade. Então, o Ministério Público tem que se precaver a respeito disso. Por quê? Porque a delação não é tão forte quanto estão dizendo. A delação realmente é uma narrativa, tá, que mais parece uma confissão do que uma delação. Os fatos são esses. Então, o Ministério Público Federal, nós da PGR, nós estamos agindo com muita cautela a respeito de delação, com o aprendizado que nós tivemos no passado. Os erros que foram praticados pela Lava Jato, né, inclusive contra o atual presidente, o presidente Lula, que foi vítima dessa situação. Então, delação, nós temos que tratar de uma forma, né, como a lei determina, o pacote anticrime determinou, ou seja, não basta aquilo que o delator falou, né, nós temos que ter corroboração de tudo que ele falou. A preocupação minha, a preocupação da Procuradoria-Geral da República é essa. Então, por isso que nós dissemos que a delação é fraca, porque não houve corroboração. É uma narrativa de fatos, mas sem corroboração. Perfeito, procurador. O senhor está dizendo que mais parece uma confissão de Mauro Cid do que uma delação. Por falta de provas, é isso? O delator não apresenta as provas necessárias que corroborem a versão dele? Exato, né? Não foram apresentadas provas. Nós estamos tentando buscar essas provas, a confirmação do que ele falou. Então, nós da Procuradoria-Geral da República pedimos uma série de diligências, tá, que podem vir a corroborar o que está na delação. Mas dizer, né, que nós temos uma delação forte, que ela sustente uma denúncia, hoje isso não existe, amanhã poderá existir. Mas eu quero deixar bem claro que hoje não existe. Criar essa expectativa de que haverá uma denúncia, né, de um pretenso mentor a respeito do que ocorreu no dia 8, o que está dito nessa delação não sustenta. Agora, procurador, o senhor disse que não se sustenta criar a expectativa de que haverá um pretenso mentor. Mauro Cid, então, não consegue comprovar o envolvimento de Jair Bolsonaro? Olha, o que tem na delação é o que Mauro Cid diz, tá? Mas não tem elementos que comprovem o que ele está dizendo. O pacote anticrime de 2019 exige outros elementos que comprovem isso. E esses outros elementos é que nós estamos buscando. Então, esses vazamentos seletivos que vinham sendo feitos da delação, dando essa ênfase superlativa à delação, isso não existe. Então, para não comprometer o Ministério Público, eu resolvi exatamente falar, né, sobre essa questão. Veja bem, nós tivemos um aprendizado que é a da delação, por exemplo, do Cabral,
né, que foi feito somente com a Polícia Federal. O Ministério Público, inclusive, foi contra. Surgiu nessa delação o que? Nome de ministro do Supremo, que dizia que era amigo do amigo, do pai, entendeu? Então, quer dizer, essas coisas a gente não pode tratar dessa forma. Delação é uma coisa séria, delação tem que ter, nós temos que ser profissionais, não é? E também temos que avaliar o benefício a ser dado em troca dessa delação. De repente, transformar Mauro Cid em herói e dizer que ele está contando tudo, eu não sei. Só vou saber quando exatamente houver essa confirmação, né? A ratificação do que foi dito por ele. Jussara Soares tem uma pergunta, procurador. Pois não. Boa tarde, procurador. O Ministério Público não participou das tratativas do fechamento desse acordo de colaboração com Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas declarações do senhor de que essa delação dele, o que ele tem dito, é fraco, isso não pode ser entendido como uma disputa entre o Ministério Público e a Polícia Federal? Olha, de forma alguma. Eu ouvi alguma pessoa da polícia, né, que está saindo na imprensa, dizendo que eu estou jogando contra a delação. Veja bem, nós do Ministério Público não somos irresponsáveis a essa medida, dizer que nós estamos jogando contra a investigação. Quem ofereceu mais de 1.000 denúncias, quem já pediu mais de 200 condenações, quem está patrocinando vários acordos de não persecução penal e quem está agindo desde o início dos atos do dia 8, tomando as devidas providências, inclusive já tendo denunciado a cúpula da Polícia Militar, que foi uma investigação do Ministério Público, não pode estar jogando contra a delação, porque eu jamais iria jogar contra essa investigação do dia 8, que é um fato gravíssimo. Gravíssimo. Então, não existe questão de vaidade. Existe questão de fragilidade da delação. Doutor, não é dever do delator, quando ele apresenta a sua delação, já apresentar provas? A gente sabe que a Polícia Federal e o Ministério Público têm que corroborar, mas para ele obter o benefício, e a gente sabe que Mauro Cid acabou saindo da cadeia, enfim, ele deve ter outros benefícios ali. Ele já não teria que ter apresentado provas para ter essa delação aceita pelo Supremo Tribunal Federal? Tinha que ter apresentado, pelo menos, nomes em algumas circunstâncias do que ele fala, entendeu? Não pode chegar e dizer, olha, não, tem um jurista que fez isso, não, tem um padre que veio, não sei o quê, foi em tal canto. Ora, isso é uma coisa muito vaga. Isso é uma coisa muito vaga para se falar numa delação. Então, a aceitabilidade dessa delação, não é? Você medir o valor dela para a investigação é que é a importância, e a investigação, não só a investigação, uma futura denúncia. E a acusação compete ao Ministério Público, logicamente, longe de vaidade, mas logicamente que o Ministério Público tem que estar presente para avaliar se o contexto ali delatado vai servir para uma futura denúncia. E digo mais, nós estamos nos esforçando, tá, para robustecer essa delação. Longe também de falar mal do trabalho da Polícia Federal, de dizer que a Polícia Federal agiu de uma forma ou de outra. Não é isso. Não se trata disso. Nós estamos tratando de um documento que pode servir de suporte para desvendar muita coisa com relação ao dia 8. Então, essa é a responsabilidade que a gente tem que ter. Mas errou o STF quando aceitou essa delação sem provas? Olha, não cabe a mim avaliar, Raquel, o papel do juiz e nem o papel da polícia. Eu estou me reportando ao papel do Ministério Público. Então, o papel do Ministério Público, nesse momento, é dizer o seguinte, olha, como houve um vazamento seletivo, dando ênfase superlativa a essa delação do que vem sendo vazado, não é isso que está acontecendo. Porque senão, daqui a pouco, isso cai no colo do Ministério Público e vão dizer o quê? O Ministério Público é que não quer denunciar, o Ministério Público é que não quer fazer.
Então, é muito importante que se deixe em pratos limpos essa situação. E o Ministério Público está, sim, correndo atrás, pedindo diligências e vendo o que pode robustecer essa delação. Eu sempre falo nas minhas entrevistas e digo, eu jamais jogo provas fora. Jussara. Procurador, só para a gente deixar claro, caso o Ministério Público não consiga verificar o que Cid tem dito nessa delação, nessa colaboração, todo esse acordo pode ser anulado? Só para deixar claro aqui para quem está nos acompanhando, tudo isso que a gente vem acompanhando, esses vazamentos, esses trechos das delações que a gente tem tomado conhecimento, caso não tenha provas, é tudo invalidado? Como funciona isso na prática? Olha, não sou eu que anula o acordo. Agora, sou eu quem utiliza o acordo. Não é? Então, utilizar para acusação, só vou utilizar para acusação aquilo que for robusto, aquilo que for forte. Todas as denúncias, mais de 1.000, que nós oferecemos, inclusive contra a cúpula da PM aqui do DF, elas são provas robustas, que nós conseguimos comprovar os fatos de maneira que não deixassem dúvida para a sociedade que aquelas pessoas praticaram. Né? A nossa preocupação é o seguinte, não transformar ninguém em vítima. Nós queremos, sim, condenar os culpados, condenar os mentores, condenar todos aqueles que patrocinaram aquele fatídico ato do dia 8, mas com provas robustas, que todos, seja de esquerda, seja de direita, seja quem for da sociedade, tenha a convicção de que a pessoa está sendo acusada e acusada de forma séria, de forma honesta, tá? E não só para dar uma satisfação política para a sociedade, mas sim para dar uma satisfação jurídica para todos os brasileiros a respeito do que ocorreu. Nós conversamos com o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico dos Santos. Procurador, eu agradeço demais a sua presença aqui no CNN 360, a sua franqueza, a sua disposição de conversar conosco. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Raquel. Obrigado a todos que nos assistiram. Obrigada, procurador.